homem armado entrou numa loja, disparou 2 tiros e começou a gritar exigindo dinheiro do caixa. Sorrateiramente, outro homem que estava passando do lado de fora da loja entrou por detrás do ladrão, pegou numa barra metálica e o acertou na cabeça. O ladrão caiu morto na hora. Pergunta-se se o homem que matou o ladrão violou o direito dele e se cometeu o crime. O artigo 40 da Constituição da República de Moçambique protege o direito à vida e à integridade física e repreende toda a conduta que coloca em causa tais direitos. Partindo disso, diremos que sim, foi violado o direito à vida daquele ladrão. Mas porque o homem matou o ladrão em legítima defesa, a lei considera justificada a violação daquele direito e, consequentemente, exclui a ilicitude do fato. Ou seja, o homem violou o direito do ladrão de forma lícita, permitida por lei. Mais uma vez, diremos que a violação de direito de outras pessoas em legítima defesa é lícita. Um fato que merece a nossa atenção é que, segundo a descrição da situação, o homem que matou o ladrão estava fora da loja e não dentro. A ação do ladrão dentro da loja não colocava em risco a vida do homem que o matou, justamente porque o homem só estava a passar e do lado de fora da loja. Ainda assim, ele matou o ladrão e nós consideramos legítima defesa. Isso acontece porque a defesa não precisa ser necessariamente em benefício da pessoa que a pratica para que seja considerada legítima. Em outras palavras, ainda é legítima defesa quando é feita em benefício de outra pessoa. Quando a legítima defesa é praticada em benefício próprio, chama-se legítima defesa própria. E se for de outrem, legítima defesa alheia. Então, somente é necessário que a defesa seja feita nos requisitos que a caracterizam como legítima defesa. Primeiro, é preciso que a defesa ocorra nas situações de extrema urgência, em que não é possível recorrer aos meios públicos, como a polícia, de modo a intervir na situação protegendo os direitos violados pelo agressor. Outro elemento importante é que a legítima defesa é sempre um contra-ataque. Ou seja, é uma resposta a uma agressão. No caso que estamos a analisar, o ladrão violou primeiro os direitos de outras pessoas. Primeiro, ao invadir a loja. Segundo, ao disparar 2 tiros para o alto. E terceiro, ameaçar o caixa para que lhe entregue o dinheiro. O homem passando do lado de fora, vendo essa situação, agiu em legítima defesa, ainda que alheia. Outro elemento que deve ser tido em conta quando se fala de legítima defesa é que deve haver a proporcionalidade dos meios empregados pelo agressor e pelo agente da legítima defesa. Não faz sentido que uma pessoa tenha uma varinha de pau na mão e esteja a ameaçar outras pessoas e, em legítima defesa, outra pessoa dispara com arma de fogo contra aquela pessoa. Nessa situação, vemos que não existe proporcionalidade entre os meios empregados. E isso constitui excesso de legítima defesa. A nossa lei trata o excesso de legítima defesa de 2 formas diferentes. A primeira é a punição daquele que agiu com excesso de legítima defesa. No entanto, o próprio excesso de legítima defesa configura numa circunstância atenuante, ou seja, ainda que a pessoa seja punida pelo crime a que corresponde à violação do direito que causou com o excesso de legítima defesa, a pena poderá ser atenuada, justamente porque a princípio o crime não foi realizado com dolo, tratou-se apenas de excesso de legítima defesa. Noutra situação, a lei prevê a não punição do excesso de legítima defesa, e isso ocorre quando se entenda que o excesso de legítima defesa se deveu a um medo ou a uma perturbação compreensível do próprio agente.